Tudo bom? Seja bem-vindo, então, ao nosso momento aqui no canal André Torres. 3 perguntas, chama 3 perguntas, então eu só posso fazer 3, senão a produção me enforca, tá bom? Só que a primeira pergunta, deixa eu dar o migué na galera, deixa eu dar o tombo aqui. Não vale. Quem é o Leandro? Onde você mora e o que você faz? Essa pergunta não conta. E aí, pessoal, tudo bom? Cara, alegria estar aqui com você, né? Eu sou missionário da Luz para os Povos aqui na Albânia. Sou casado, quase 15 anos, tenho 3 filhas. Uma tem 11 anos, a outra tem 9, a mais novinha está com 5 anos. E aqui a gente trabalha apoiando algumas igrejas albanesas e também temos alguns outros projetos de alcance social, e eu também uso a minha profissão aqui. Eu sou professor do ensino médio, acho que é isso, né? Eu sou o Leandro, missionário da Luz para os Povos da Albânia. Então, a primeira coisa aí que eu já vou puxar da pergunta, lembrando que a gente não combinou nada, para ficar bem espontâneo, você falou que você é professor. Você é professor numa escola normal? Você é professor de quê? E como você virou professor na Albânia? Assim, por que professor? Então, bem, professor é minha formação. Eu sou licenciado em Física, 10, 12 anos atrás. Dei aula há muitos anos. Quando eu vim para a Albânia como missionário, eu já tinha saído de sala de aula há alguns anos para me preparar para ser missionário. E aí, as minhas filhas estudam numa escola que tem aqui na Albânia para filhos de missionários, uma escola cristã. E no meio da pandemia, com toda essa crise financeira, o real desvalorizou demais, eu entrei em contato com a escola e eles estavam precisando de um professor de matemática, porque eu fiz uma parte da minha vida, quanto professor de ensino médio. Fiz todo o processo seletivo e eles me aceitaram, mesmo sem eu ter a certificação C1 de inglês, né, a minha é B2, eles aceitaram como professor de matemática da escola, e isso ajudou a dar desconto para as crianças, e foi, acho que talvez um grande presente de Deus para mim, uma porta que ele abriu, porque hoje eu estou em contato ali com mais ou menos 20, 22 adolescentes, 3 vezes por semana, onde além de professor de matemática, eu estou em contato com várias famílias de missionários e alguns que não são cristãos também, e foi uma porta que Deus abriu para a gente aqui na Albânia num momento de dificuldade. É mais fácil falar de Jesus ou ensinar a função de segundo grau em inglês? Essa pergunta não conta, não, né? Não, essa não conta, não. Cara, essa é, é muito mais fácil falar de Jesus, cara. Equação de segundo grau em inglês, Deus me livre. Eu tive que reaprender a matemática do ensino médio toda de novo em uma outra língua. Foi Cara, eu bem nunca entendi complicado. o que é domínio e imagem, fico pensando nisso em inglês. Aquele negócio de Cara, bolinha aberta, bolinha fechada, meu bolinha Deus. fechada. Não, em inglês eles usam outro termo, eu nem posso chamar de little ball. Tá certo. Cara, qual que é o desafio aí na Albânia de você, a Laís, né? A Laís também é professora, né? Sim, ela também é professora, ela está dando aula para os alunos que são latinos da escola e que precisam de um reforço em inglês. Legal. Então ela Ela, dá o qual que é reforço em inglês. ela já era professora de inglês aqui no Brasil, né? A Ela foi Laís. professora de inglês no Brasil, é. Ela é formada em Vou te nutrição, fazer, mas ela foi como eu, professora. como eu estabeleci 3 perguntas, essa segunda eu vou fazer 2 em 1, que eu já vou, né, dando Sim, aquele jeitinho brasileiro no negócio, né? Qual que é o desafio, o maior desafio de ser um missionário na Albânia, certo? E todo missionário precisa ser bivocacionado, igual você é? É importante ser entendi. bivocacionado? Para quem não entende esse termo, ter uma profissão além do ministério? Então, falando especificamente da Albânia, acho que o maior desafio aqui é porque o albanês, a Albânia tem uma história muito particular no século passado. A Albânia foi o país mais fechado do mundo por 70 anos no século passado. Foi reabrir mais ou menos em 91, 92, eu acho que foi em 92, em que o país foi reaberto. Então,
durante esse período, foi proibido aqui na Albânia a palavra Deus, e todas as religiões foram proibidas. Então, não tinha no dicionário albanês, na língua albanesa, a palavra Deus, né? Então, o albanês, ele aceita todo mundo, pode ser qualquer religião, mas ele não quer falar, ele não quer ouvir sobre religião, não quer ouvir sobre a fé, ele não quer ouvir sobre as coisas de Deus. Isso ainda é muito forte para eles. Então, assim, eu posso ser cristão, a pessoa pode ser de uma outra religião qualquer, todo mundo é bem-vindo. Mas na hora que entra nesse assunto, eles não querem ouvir, eles não querem conversar, eles não querem falar sobre isso. Então, para você alcançar o coração do albanês, você precisa alcançar a simpatia dele, ele precisa gostar de você, ele precisa te respeitar. E aí vai entrar na segunda pergunta. A melhor forma de você conseguir o respeito e o alcance é sendo bivocacionado. Eu acho assim que o mundo hoje, principalmente pós-pandemia, ele vai ter muita dificuldade de aceitar um missionário que ele é um missionário tempo integral. Ele levantou o sustento dele no Brasil através das igrejas, das parcerias, e ele está aqui e ele vive de pregar o evangelho. Não é uma crítica, não estou falando que está errado, não tem nada disso. Sim. E tem um momento, talvez, que o ministério engole o cara, né? É isso, chega esse momento. Com certeza esse momento vai chegar. Mas o mundo tem muita dificuldade hoje de aceitar esse cara. A minha aceitação aqui na Albânia, experiência própria, depois que eu passei a responder para as pessoas, eu sou o professor, ela é outra. Ela é outra. Então, o bivocacionado, ele não é assim, você não tem que ser, mas dificilmente você tem uma entrada em algum país sem você ser um bivocacionado. Então, assim, para não ficar só no meu exemplo, eu tenho amigos hoje que eles estão, por exemplo, na África, eles estão lá em Moçambique, eles são engenheiros agrônomos, e eles foram para lá para trabalhar com uma fazenda. Os caras estão no interior de Moçambique, eu tiro o chapéu para eles. E eles estão trabalhando com a fazenda lá, e essa fazenda tem um monte de funções ministeriais, mas eles entraram, eles foram aceitos no país porque vão trabalhar como engenheiros agrônomos. Tem várias histórias dessa, conheço gente do mundo inteiro, conheço um amigo que está na Rússia como professor de futebol, e ele tem várias portas, porque é brasileiro jogando futebol, isso abre portas em qualquer lugar do mundo. Então, o bivocacionado hoje, ele não só é muito importante, como eu acho que ele é a principal forma de se fazer missões nos tempos de hoje. É você ter uma profissão, e essa profissão é o que vai abrir a porta para você naquele país. Meio que como o missionário de quando eu era criança na igreja, né? Eu tenho 45 anos, o missionário ele se entregava e ia para o campo missionário sustentado pela igreja. É o que você falou, nada contra, mas é meio que uma visão mais contemporânea da coisa, é o cara entrar num país com uma profissão, até para abrir portas, ter um respeito. E hoje, como professor, você e a Laís, a sua esposa, vocês alcançam adolescentes, né, cara? Que é fantástico, né? O adolescente ter um professor que é um cristão, porque o professor é um formador de opinião, você está fazendo duas coisas fantásticas, né? Então, a gente teve uma aluna, essa história é muito interessante, porque ela mostra bem esse impacto do professor. Uma aluna minha de 15 anos estava um dia com uma joelheira, né? Machucou o joelho e tal. E eu olhei para ela, não tem cara de quem pratica esportes. Aí eu perguntei para ela assim, o que aconteceu com o seu joelho? Aí ela falou, eu estava dançando na igreja e virei o joelho. E desde que eu cheguei aqui, eu ainda não tinha tido contato com igrejas que tinham equipe de dança, ou que tinham essa pegada da dança especificamente. E aquilo me chamou a atenção, eu comentei com ela sobre a Companhia Rema, a minha esposa, o chamado de missões dela nasceu dentro de um grupo de dança na rua. Eu comentei isso com ela. 2 meses depois, a mãe dela, que é uma americana, que são missionários, entrou em contato com a gente. E graças a isso,
a mãe dela convidou a gente para abrir na igreja o primeiro grupo de adoração com danças da igreja, para ensinar o pessoal a ter um grupo de adoração com danças. É um dos primeiros da Albânia. Eu já pesquisei com vários missionários, não conheci nenhum missionário que tem grupo de adoração com dança, e isso tudo aconteceu porque a mãe dela virou para mim e falou: olha, a minha filha sempre fala das suas aulas e ela sempre fala da forma como você mostra o amor de Jesus durante as suas aulas de matemática. E por Legal. causa disso, eles quiseram convidar a gente. Por causa disso, provavelmente está sendo fundado o primeiro equipe de adoração com dança da Albânia. Muito provavelmente. Que louco, hein? Muito legal. Domingo nós vamos fazer a primeira apresentação. É mesmo, cara. É. E a última pergunta, no canal, o nosso canal, André Torres Oficial, a grande maioria, quando a gente vê lá as análises, né, os parâmetros, a maioria são jovens ou jovens já adultos, Uhum. e a galera vai estar assistindo esse quadro novo aí, que você está estreando ele, aí eu vou te acionar aí na hora que ele estiver no ar. E como que talvez um jovem está se perguntando, o que eu faço para ser um missionário igual o Leandro? Qual é o caminho, Leandro? Se fosse dar aí os passos para o cara ser um missionário. Cara, eu costumo falar o seguinte: a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, ela tem que ser relevante de alguma forma na igreja local dela. Ela tem que ser assim, ou líder de célula, participar de um louvor, participar de um grupo, tem que ser aquela pessoa, hoje nós precisamos lavar a igreja, fazer um mutirão, e ele está dentro. Sabe, aquela pessoa que está sempre participando, que a igreja conhece a pessoa e sabe o trabalho que ela está fazendo. Né? Em qualquer área, na área do chamado da pessoa, na área que a pessoa conhece. Então, acho que a primeira coisa é essa: precisa ser relevante de alguma forma na igreja. O cara que está só sentado assistindo o culto, a igreja não vai ter prazer nenhum em enviar essa pessoa, porque não viu ele trabalhando. Isso. O cara que trabalha, a igreja envia com alegria, porque sabe que está enviando alguém que tem um trabalho reconhecido, que tem o coração na obra. Então, acho que essa é a primeira coisa, talvez uma das mais importantes. Segunda coisa, e eu já ouvi isso demais: estuda inglês. Se eu não tivesse inglês, eu não estava dando aula. Albanês, por exemplo, é uma língua muito difícil, e eu tenho dificuldade para aprender língua, né? Eu sou o cara das exatas, mas eu falo inglês, o inglês me ajudou demais, está permitindo acontecer o ministério. Anos aí na Albânia? 2 anos e meio. E como é que está o albanês? Hoje, meu albanês é o que a gente fala de... tem um termo técnico que eu esqueci, mas eu me viro. Eu consigo conversar com as pessoas, comprar as coisas que eu preciso comprar, bater um papo, só que a conversa não passa ali de 5, 10 minutos, porque eu não tenho vocabulário e tudo. Então tá nesse ponto aí, meu albanês. Então o cara tem que ser relevante na igreja, fazer o inglês, o que mais? Terceiro. Ter uma profissão, de preferência uma faculdade, mas ele precisa ter uma profissão. Nós já falamos um pouco aqui sobre a importância da profissão. Vai ter hora que Paulo teve que construir tenda, né? Exatamente, vai ter hora que vai ter que construir. Deus abriu essa porta de dar aula, mas foi porque eu não podia pagar a escola das crianças. Se você tivesse uma escola pública boa e as meninas tivessem uma escola, provavelmente você nunca, imagino eu, nunca iria estar dando aula. Não, nunca iria estar dando aula, mas não tinha essa opção. Escola pública, que é bem abaixo, inclusive, do que é no Brasil, o professor bate em aluno, então a gente não teve paz de colocar. Precisei falar: ou eu tiro as crianças da escola, ou eu dou aula. Eles deixaram, e Deus abriu essa porta. Então, você ter uma profissão é importantíssimo. É importantíssimo você ter uma profissão, de preferência o curso superior, né? Mas não é tão fundamental, mas a profissão é realmente muito importante. E hoje tem algumas profissões que o cara trabalha de casa, né? Tem profissões aí, essa geração aí vem profissões que não vão existir daqui a um tempo e profissões que o cara vai trabalhar de casa. O cara, por exemplo, o cara que trabalha, que tem uma profissão que não precisa dele estar em loco, ele trabalha de casa, ele pode ser missionário onde ele quiser. Porque ele sempre vai ser aquele profissional, as pessoas vão perguntar, e as pessoas perguntam o que faz, ele fala: não, eu tenho uma empresa, eu tenho uma profissão, eu trabalho online, e hoje em dia isso é tranquilo. Então, isso é muito importante. Acho que então a gente já falou, né,
ser relevante, o curso de inglês, ter uma profissão, ter um curso de seminário, nem que seja um curso de seminário básico. Tem vários cursos de missões hoje no Brasil, como, por exemplo, o DAMAIS, que é uma missão que eu conheço. A pessoa mora 1 ano, tem um curso de teologia. Você ficou na aquele de Viçosa, como é que é o nome? É o 100, é o 100. Você fez o 100 interno, você foi interno no 100 Eu e foi fui interno interno do na 100. Mais, né? Aí na Mais eu já não fiz o curso, na Mais eu já servi como obreiro. Ok, tá. Então, você acha que é importante o cara, para ser missionário, se ele for fazer aí 1 ano daquele curso da Jocum, mesmo em outro país, ou na Mais, você acha que é fundamental, é importante ele ter essa experiência? Olha, ela é muito importante. O fundamental é a base bíblica. De repente, ele pode fazer um curso bíblico da igreja dele, um instituto bíblico. Essa base bíblica é fundamental. Ele precisa estar muito seguro do que ele conhece da Bíblia. A experiência que eu tive no 100 e que eu vi vários alunos tendo na Mais, ela é fundamental no sentido de que as primeiras experiências transculturais, elas são controladas, elas são alertadas. Então a gente passa por situações quando a gente sai do país, que todo mundo passa, mas quando a gente faz um curso de missões, essas situações elas vão estar controladas durante o curso. Uhum. Elas vão estar, você vai ter um apoio. Estágio, então, um estágio, né? É um estágio. Então ela se torna mais proveitosa e menos dolorosa. Ok. Tá Eu ótimo. acho que são esses os nossos pontos aí. Cara, eu achei que foi legal demais. Eu quero pedir para quem assistir, é importante se inscrever no canal, né? Aquilo que todo mundo fala, mas é importante porque o YouTube ele educa os algoritmos dele. Então, é interessante se inscrever no canal, é interessante compartilhar com alguém, mas também, se quiser pôr um comentário, fazer uma pergunta, e se quiser entrar em contato com o Leandro, entra por qual que é o seu Instagram aí? Fala para a turma, quem quiser tiver alguma pergunta a mais para falar para você. O Instagram vai ser @BorgesLeco com 2 Cs. Borges Leco. Pode entrar lá. Eu vou colocar lá na descrição do vídeo, vai estar aí na descrição para a galera também que quiser te seguir. Eu acho que é legal. Legal, pode seguir lá, pode perguntar, o que quiser. Beleza. Cara, obrigado, eu acho que foi muito top. E se Foi você bom. está estreando esse quadro, a gente já tem outros quadros aí no canal. Eu sei que você segue a gente lá. A gente tem... Sim. Você já leu esse? Pus um agora essa semana, muito legal. Ame como se nunca tivesse sido ferido, um livro que está mexendo muito comigo. Tem também, toda quinta-feira eu faço uma live para liderança, 11 da manhã. Que horas que é 11 da manhã na Albânia? 11 da manhã Brasil? 11 vai ser 4 da tarde aqui. 4 da tarde. Tá? Obrigado, cara. Você, do coração, espero te ver nas férias. Eu que agradeço. Em junho nós estamos aí. Tamo junto. Falou. Falou, Abração. valeu. Tchau. Abraço.